Nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. E uma das figuras, a figura principal que eu quero tratar hoje com vocês é sobre um homem, todos sabem aqui em Gênesis 22, é Abraão. Abraão foi um expoente na fé, foi um homem conhecido como amigo de Deus, foi conhecido como pai da fé. E nós vamos ver que ele teve a sua fase fleumático não controlado pelo Espírito e fleumático controlado pelo Espírito. Então vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 22, a partir do verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos, porque Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por cada vida que aqui se encontra. Eu quero pedir a Ti que a ação sobrenatural do Teu Espírito, meu Pai, venha nos edificar, venha, Senhor, nos transformar, venha fazer com que os nossos temperamentos, meu Pai, sejam modelados a um temperamento sujeito, Senhor, ao Espírito Santo, meu Pai. Nos ajuda, nos transforma, nos dá, Senhor, da Tua presença, e uma presença com revelação nessa noite. Me dá, Senhor, graça para poder ministrar na vida dos Teus filhos, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, então, como acabamos de falar, Abraão era um camarada fleumático. E nós vamos ver algumas fases de Abraão em que ele era fleumático não sujeito ao Espírito Santo e fleumático sujeito ao Espírito Santo. Algumas pessoas não estavam aqui nos outros estudos para você poder acompanhar aquilo que a gente está tratando. A gente está tratando de alguns tipos temperamentais e que, por mais que você tenha horror do seu temperamento, eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso nós estamos estudando para mostrar que todo o nosso temperamento ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. Uma vez nós nos sujeitando àquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e a gente vai continuar trabalhando nessa questão da sujeição ao Espírito Santo nos próximos estudos. Até no próximo estudo, a irmã Elisandra ela vai estar trazendo para vocês uma dinâmica aqui, para poder você se reconhecer, e ali você vai, porque quando a gente começa a falar dos temperamentos aqui, quando a gente fala do colérico, você fala: eu sou colérico, daí no outro dia você vem com melancólico. Pelo menos eu fui lendo o livro, eu fui falando, mas agora eu sou melancólico. Mas por quê? Porque a gente tem um pezinho em cada um dos temperamentos, mas em um vai falar mais forte com a gente, tá? Então, semana que vem ela vai estar fazendo essa dinâmica, e nós vamos estar trabalhando ainda nessa questão da sujeição ao Espírito Santo, que vai falar muito na questão de reino. A questão do reino é quando nós somos inteiramente submissos ao Espírito Santo.
Então a gente está trazendo esse estudo para falar para você que, por mais que você tenha coisas que te incomodam, por mais que você vá orar, e o Senhor fala que tem coisas que você precisa melhorar, tudo isso é possível a partir de um temperamento sujeito ao Espírito Santo. O fleumático, ele é um caboclinho meio complicado. Ele é um tipo, eu vou dar aqui a descrição que estava lá no livro, como o nosso estudo é baseado no livro do Tim LaHaye, que é o temperamento controlado pelo Espírito. Então vai falar assim, o fleumático é o tipo calmo, frio, bem equilibrado. A vida para ele é algo severo e agradável com o qual não quer muito envolvimento. Jamais parece perturbar-se sob qualquer circunstância. Não explode em raiva ou riso, porque tem as emoções sob controle. Ao fleumático não faltam amigos, porque ele gosta do convívio social e tem um humor mordaz, capaz de provocar gargalhadas, sem dar um sorriso sequer. É organizado e tem ótima memória. Sente-se irritado com o temperamento inquieto do sanguíneo e sempre lhe aponta a futilidade. Fica aborrecido com os momentos depressivos do melancólico e está sempre disposto a ridicularizá-lo. Lança com prazer jatos d'água fria nos planos efervescentes do colérico, porém não passa de espectador em sua relação com eles, sem se envolver em suas atividades. É geralmente simpático e de bom coração, mas raramente deixa transparecer os seus sentimentos. Não aceitará um cargo de liderança espontaneamente, mas se mostra capaz, caso tenha de ocupá-lo. É um conciliador e pacificador inato. Gente, sabe quem que é o fleumático? É aquele camaradinho que a gente... Você fala com ele, você conta uma piada para ele, ele faz esse ano. Você fala para ele se está tudo bem, ele... Você pergunta para ele se ele não está gostando de alguma coisa, aquela pessoa que você conversa com ela não tem muita reação. Você não consegue descrever essa pessoa. Eu tenho muita dificuldade em lidar com uma pessoa assim, porque eu tenho uma característica de fazer a leitura global de uma pessoa. Deus me deu uma graça de olhar para cada pessoa, eu olho a pessoa, o jeito que ela está se mexendo, o tom de voz dela, eu consigo rapidinho, Deus me deu uma graça de rapidinho eu sintetizar, eu consigo saber o que ela está passando. Mas com o fleumático é difícil, ele é um enigma para a gente. Porque, cara, é aquele cara que até na hora, como diz, ele vai contar uma piada. O camarada ele conta a piada mais engraçada do mundo e fica desse jeito olhando para você. Aí você não sabe se o cara está contando, se a piada é ruim, você não sabe se o cara está contando uma piada engraçada ou você fica apoiando, porque o cara, o fleumático, as reações dele são muito enigmáticas. E ele tem uma característica também, que ele é um cara muito na dele. Na dele é até demais, que chega a beirar a princípio. Às vezes você vai olhar o fleumático, você vai achar que ele é um cara preguiçoso, porque ele é aquele cara muito na dele. É aquele cara tipo, não mexe comigo. É um cara que você vai se dar muito bem com ele se você dá uma rotina para ele. Fala, tal hora você tem que fazer isso. Você tirar o fleumático da rotina, você vai arrumar confusão com ele. Eu vi o Bill Gates falando que ele geralmente, para algumas tarefas difíceis que ele tinha na sua empresa, ele dava preferência justamente para pessoas preguiçosas. Eu acredito que ele estava falando num modo genérico, mas acho que ele dava essas questões para resolver mais para o cara fleumático. Por quê? O fleumático, por ser um cara preguiçoso, por ser um cara mais na dele, você dá alguma coisa difícil para ele fazer, ele vai bolar uma estratégia para que aquilo seja fácil para fazer, para que ele tenha que trabalhar menos. Tá? Eu já usei muito essa estratégia onde eu trabalhava, porque como eu trabalhava com uma máquina que ela funcionava sozinha mediante uma programação, então o que eu fazia? Quando o meu... Não que eu seja fleumático de 100%, tá, gente? Mas todo mundo tem um pouquinho. Às vezes meu chefe levava alguma coisa para eu medir e aquela máquina ela não tinha um programa para medir aquela peça. Aí o que eu fazia? Eu vou medir essa peça, mas eu vou medir ela no modo de programação, porque na próxima vez que ele trazer a peça para mim, eu só coloco a máquina deve desfazer para mim. Ou seja, é um modo, isso é algo que
Mas isso também pode ser levado para o lado ruim. Às vezes o camarada ele é moroso para fazer, e o fleumático é justamente isso. Ele é o tipo do cara lento, ele é aquele cara que você tem que jogar o que? Um colérico, um melancólico para poder tocar ele, porque senão ele não funciona. E não só, a gente vai tratar muito sobre Abraão, mas um camarada na Bíblia que era bem assim, era um filho espiritual de Paulo que se chamava Timóteo. Timóteo ele tinha essa característica. O Timóteo ele era aquele cara esgoldado, sabe? Deus levantou ele, mas ele não tinha muita noção que Deus tinha levantado ele era meio na dele, ele ficava. E o Paulo ele era um cara colérico. E é como o camarada que é fleumático, ele tende a fugir do cara colérico, porque o cara colérico vai ficar tocando a boiada, e ele não quer andar muito rápido. Então, é uma junção dessas duas coisas que faz com que as coisas aconteçam. E a gente vai ver que Timóteo, ele tinha essa amorosidade. Ele era um jovem dotado de muitas qualidades. Ele era um escolhido de Deus. Ele era um cara com dons espirituais. Mas a gente vai ver que ele era lento. Ele era um camarada mais devagar. E Paulo sempre tinha que estar tocando ele. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 4. E era uma pessoa que ele se retraía. O fleumático ele tem essa característica. Ele tenta ficar o máximo possível escondido, para que as pessoas não venham percebê-lo, porque se perceber vai querer fazer ele trabalhar, então ele fica quieto. Não sei quem aqui assistia a escolinha do professor Raimundo. Aí tinha um velhinho que ficava sentado lá, o professor chamava ele e falava: já me achou aqui, ô desgraça, sai do meu pé, chulé. É igualzinho aquele cara. O cara ele ficava escondidinho. Eu tinha um chefe lá na fábrica. Chefe, gente. Você sabe que um chefe, ele tem um chefe acima dele. E ele ficava andando. E ele tinha essa característica fleumática. Quando ele via um outro chefe andando, ele se escondia atrás da pilastra para o chefe não ver ele, para não passar serviço. Eu já vi isso, gente, umas 3 vezes. Ele escondidinho. Ele era gordo, gente. Ele não tinha muito como ele esconder. Ele ficava ele ia tirando as partes, conforme o chefe ia passando, ele ia se escondendo para não aparecer o negócio de lado. Porque ele não queria ser achado. E, pasmem, está lá até hoje. Faz 20 anos que é assim, está lá 20 anos assim. Então, olha o que vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Olha aqui, o que Paulo fala para ele. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, a qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Ou seja, o que Paulo está dizendo para ele? Paulo, como eu disse para vocês, Paulo era o colérico. Paulo era aquele cara que, se a gente estava aqui, e você levantasse a mão para falar discordando um pouco dele, ele já começava a erguer o tom de voz. Ele é aquele cara que... E ele está falando assim: ô Timóteo, você tem que... Cara, não pode deixar a galera desprezar a tua mocidade. Não é porque você é um cara novo que você tem que deixar as pessoas tripudiar em você. Não é porque você é um cara novo que você não pode exercer a autoridade que Deus colocou sobre você. Porque ele já tinha essa característica. Eu vou mostrar mais texto para você, que a gente vai ver que ele tinha essa característica de se amuar. Timóteo, vamos aí. Não seja negligente, não, ele estava sendo, imagina, ele estava sendo negligente com um dom que tinha sido derramado sobre ele através, Paulo tinha imposto as mãos sobre ele e tinha feito uma transferência de unção, tá? A transferência de unção existe, tá, gente? Há vários relatos na Bíblia que a pessoa coloca as mãos sobre o outro e ele consegue passar aquilo que está sobre a vida dele. Então, uma unção que tem sobre a minha vida, eu posso orar por você, e isso, mediante a vontade do Senhor, pode passar para a tua vida. Se for o propósito de Deus para a tua vida, isso pode ser derramado na tua vida.
Eu sou o maior cara que... Outro dia tinha um senhorzinho, um pastor aí da Assembleia, um cara fera de Bíblia mesmo. Eu gosto de Bíblia, né? Eu queria ser bom de Bíblia. Aí uma vez o senhorzinho, ele veio numa igreja, aí eu perguntei para ele, o nome dele é pastor Enoque. Falei, pastor, o senhor acredita em transferência de unção? Ele foi falar que não, eu já enfiei minha cabeça embaixo da mão dele, assim, ó. Falei, pode, então põe a mão na minha cabeça aí. Ele ficou meio sem jeito, assim, depois a mão meio que saiu andando. Falei, mas já pôs a mão, tá bom, então vamos que vamos. Então Paulo, ele tinha ministrado sobre a vida dele, tinha derramado uma unção, e ele estava sendo negligente com isso, ele não estava querendo usar. Por quê? O fleumático, ele tem, não é algo que ele planeja, ele fala assim, eu vou me esconder aqui para ninguém me achar. Não, é algo que vem dentro dele, ele é por natureza, ele é um cara escondido. Ele é o cara que chega de fininho, é o cara que chega na igreja, senta lá atrás, por quê? Ele não quer ser incomodado. E ele tinha um dom sobre a vida dele, ele tinha dom de profecia. E dom de profecia, gente, para quem é fleumático, é dureza. Por quê? Às vezes a gente está achando que profecia é somente eu olhar aqui para o Amaral. Amaral, em nome de Jesus, Deus aqui está falando que você vai ter sua academia. Glória a Deus, aleluia. Isso aí é o filé mignon do profeta. Porque o profeta que é profeta mesmo, muitas vezes vai ter que chegar para o Amaral. Deus está falando, não na frente de todos, né? Muitas vezes ele vai ter que chamar o Amaral de canto e falar, pois é, irmão, Deus está falando no meu coração que o irmão está com dificuldade e precisa se acertar. E esse tipo de confronto é ruim você confrontar pessoas. Você chegar a falar que assim diz o Senhor num negócio que ninguém quer ouvir. Quem quer ouvir quem daqui quer ouvir que você está errado? É só no discipulado mesmo que a gente ouve, porque você já vai preparado para isso. Mas chegar num culto, que você vem aqui e tal, para poder fluir no Senhor, alguém chamar você de canto e falar, cara, Deus está mostrando para mim que você está errado nessa parte aqui. Tem gente que não aceita não, gente. Eu falo, no discipulado, a gente já vai preparado, e isso é bom, isso é a base do discipulado, é a pessoa ser sincera com aquilo que ela está errando, para que o seu discipulador ele possa corrigi-lo. Mas para o fleumático é uma dificuldade. Então, ser profeta é complicado, porque, gente, pensa num cara que todo mundo procura num culto, é o profeta. Tá vindo aí dia 16, aí vai vir um Judá Bertelli ali na Sonho de Deus. Vai ver a muvuca que vai ser. Porque o cara flui no Senhor, o cara é profeta. E tem que atender um monte de gente. Acaba o culto, o cara está orando lá para o pessoal quer saber, o pessoal quer... Todo mundo vai falar, você pode falar que não, eu sei que você vai estar mentindo. Vai falar que você não quer saber o que vai acontecer amanhã. Vai falar que você não quer saber o que o Senhor pensa de você. Vai falar que você não quer saber o que Deus tem preparado para você lá na frente. Todo mundo quer, gente. Eu sou doido para saber. Eu tô doido para saber. Então, ele tinha esse dom de profecia. E Paulo estava falando, cara, você está sendo negligente com isso. Você está sentando na igreja, você está chegando na igreja, você está dando de louco. Você não está fluindo naquilo que você tem que fluir. Por quê? Ele é acanhado. Olha outro texto que vai dizer isso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Olha o que vai dizer. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, aquilo que ele estava sendo negligente lá atrás, Paulo escreve na sua primeira carta, puxando a orelha de Timóteo, porque ele estava engaveteando o dom dele. Isso é pecado, tá, gente? Isso é pecado, porque se Deus te deu um presente, se eu te dou um presente, isso é desonra, e desonra é pecado. Se eu te dou um presente, você fala, ai que lindo na minha frente e não usa, você está o quê? Me desonrando. Senão que você não gostou daquilo que eu dei, é uma desonra. Chegasse então na hora e falar, não gostei disso, posso trocar, ou no mínimo. Então ele recebeu, não estava usando direito, na primeira carta deve ter começado a usar, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, demora mais ou menos de 2 a 3 anos que ele demorou para escrever. Ele já estava preso em 2 Timóteo, preso para a sua morte, ele estava na sua prisão em Roma,
porque Paulo foi preso 2 vezes. Uma primeira vez era uma prisão domiciliar, que ele ficou na casa dele, ele podia receber pessoas, mas depois de 2 anos, essa prisão o levou à morte, ali em Roma. Então, uma prisão que ele não podia sair mais, e dali Nero mandou matar ele. Então, dali ele foi morto. Então, ele estava escrevendo, cara, reaviva o dom que é em ti. Ou seja, o dom tinha, para reavivar, o que tinha acontecido com o dom? O dom estava morto, adormecido. Estava ali adormecido, ele estava falando, cara, reaviva esse dom, vai lá buscar Deus e fala, Senhor, eu quero fluir de novo nesse ministério. Então, o problema do fleumático é isso, ele fica muito encostado, ele fica muito na dele. E é legal a gente, em certo ponto, a gente ser na nossa. A gente não ficar se intrometendo na vida dos outros, a gente não ser invasivo. Só que a gente não pode ser demais, senão a gente acaba sendo inútil. E Deus não nos chamou para nós sermos inúteis. Deus vai falar que chamou ele o quê? Chamou ele para que ele não tivesse mais o temor. Deus não deu para ele o espírito de temor, mas deu o espírito de quê? Deu o espírito de amor, de moderação, e deu o Espírito Santo para ele poder fluir. O fleumático, meus amados, ele é espirituoso, ele é um cara de bom humor, é um cara que ele gosta de ficar no meio do povo, mas ele gosta de ficar na dele. Ele é bem sociável, é o gente boa. Por que ele é o gente boa? Porque ele não fica confrontando ninguém, ele não fala mal de ninguém, ele fica na dele. É aquele legalzão, é o gente boa, é o boa praça. Ele é digno de confiança, mesmo sem se envolver em demasia com o outro. Ele é prático, ele tem hábitos metódicos e ele é eficiente com padrões elevados de zelo e precisão. Por que ele, em certo ponto, ele é eficiente? Porque ele consegue elaborar estratégias para que ele não venha ficar trabalhando demais. Ele é um bom cara para ser um inventor. É o cara que você dá uma tarefa, um serviço braçal para ele, para ele não ficar se cansando, ele vai inventar uma máquina para poder levantar aquele peso. Ele vai fazer, é o cara que começa a pôr a mente para funcionar. Mas o problema dele justamente é a morosidade. De todas as coisas que eu estava estudando aqui, eu vi que a pior característica do fleumático é a morosidade e a indolência. Indolência, o que é? É ele ser pouco criterioso consigo mesmo. Isso é ser indolente. A pessoa ela sabe julgar muitos outros, mas ela se julga pouco. Ela se auto-beneficia. Então ele tem falta de motivação, o que o torna um espectador da vida. É aquele cara que não participa de nada. Ele sempre está ali, mas ele está ali sem função. E Abraão, ele tinha um pouco disso quando ele era ainda Abrão. Eu consegui captar na Bíblia uma característica antes de Abraão, ele era Abrão. Porque Abrão tinha o significado de Abrão era pai exaltado. Até que um dia Deus fala com ele e chama ele de Abraão, acrescenta uma letra no nome dele, e essa letra fez com que ele fosse conhecido como pai de multidões. Isso fez toda a diferença na vida dele, porque eu acho legal a língua hebraica por causa disso. O nome fala muito daquilo que a pessoa, daquilo que Deus tem para ela. O nome fala muito daquilo que é o destino profético daquela pessoa. Por isso, se você receber um nome, saiba que tem algo por trás disso, que Deus quer trabalhar na sua vida. Gênesis, no capítulo 11, vai falar um pouco disso. Gênesis capítulo 11, verso 31. Agora a gente vai aprender um pouco de algumas coisas escondidas na Bíblia. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei,
e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A gente pensa que Deus, ao falar com Abraão, a gente tem lendo esse texto, a gente tem uma errada impressão que quando Deus ele já fala com Abrão ele pega suas coisas e pica a mula. Vai para a terra onde o Senhor havia de lhe mostrar, porque Deus não tinha falado para onde ele iria. Mas esse é um erro nosso, porque a gente às vezes não pesquisa na Bíblia os detalhes. E a gente fica muito preso em Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu falo, a Bíblia a gente tem que olhar como um todo. Quando Deus ele faz o chamado a Abrão, ele estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E conforme vai dizer aqui a palavra de Deus, eles deram uma paradinha em Harã. Por quê? Porque Harã naquela época era uma cidade cosmopolita, era uma cidade em que o comércio fluía muito forte, ali o dinheiro rodava de uma maneira muito forte. E para quem não sabe, o pai de Abraão, Tera, ele era um fabricante de ídolos. Ele era um homem que fazia estatuetas, era um homem que fazia imagens. E uma pessoa que faz imagens, ela vive de quê? Da venda das suas imagens. E onde uma cidade que tem uma metrópole, uma cidade que circula mais pessoas, a pessoa ela tem uma possibilidade de vender mais as suas imagens. E às vezes nós não paramos para atentar, mas Abraão, ele foi lento em largar a sua família, como ele era um cara fleumático, ele foi moroso em deixar toda a sua família para seguir aquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes nós caímos nesse pecado, gente. Às vezes Deus fala algo conosco e nós somos morosos, nós temos um comportamento fleumático em atender aquilo que Deus falou conosco. E isso faz com que as coisas fiquem mais difíceis para nós lá na frente. Semana passada, a gente recebeu aquele monte de roupa, contando um testemunho meu, que às vezes a gente é lento em responder aquilo que o Senhor quer da gente, a gente paga um preço maior. A gente estava com algumas roupas que a gente tinha recebido, e a gente recebeu tanta roupa de inverno, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E Deus falou no meu coração semana passada, leva lá para a clínica de recuperação feminina lá do pastor. Não é aquela que a gente ajuda, é uma feminina de um outro pastor. E sabe quando você recebe aquela palavra e daqui a pouco eu vou? Deus falou comigo na segunda. Daqui a pouco eu vou, terça-feira. E Deus falou comigo na quarta, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Chega o final de semana, começa um monte de coisa que a gente está envolvido aí, atendendo os irmãos, culto no domingo, enfim, acabei não levando. E na hora que foi segunda-feira que a ficha começou a cair de novo, Deus é bom demais, né? Deus falou, você não vai levar aquela roupa, não? É mesmo. Só que segunda-feira, eu dou aula na escola, na casa de recuperação. Segunda-feira aconteceu que, acho que você pediu para eu ir buscar tecido também, né? Foi segunda? Surgiu de eu ter que fazer um negócio para Elisandra. Na segunda-feira, eu tinha que fazer discipulado com o Just, e tinha que fazer uma visita para Orlando para poder orar por ele lá, que ele estava enfermo na segunda-feira. O que aconteceu? Eu tive que fazer rapidinho. Só que eu não sabia onde era a casa de recuperação. E vai eu na Dutra aqui, já começa a tribulação, eu entro na Dutra. Na hora que eu olhei no GPS, cheguei já em Pinda, faltava 6 quilômetros para chegar lá, porque era num fundão lá de Pinda, numa tal de Cidade Nova, que eu não sabia onde era. Aí eu falei, quer ver que tem pedágio esse negócio? Eu olhei na minha carteira, não tinha R$1 na carteira, gente. Já começo, falei, será que eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer se tiver pedágio. Eu tenho que pedir para a mulher, passa cartão aí. Estava sem dinheiro na carteira. Graças a Deus, saiu antes do pedágio. Na hora que saiu antes do pedágio, o endereço que o cara me deu
Era a Avenida Independência. A hora que eu entrei na Avenida Independência, a Avenida Independência era daqui até nas torres de energia ali. E eu andei nada da casa de recuperação. Falei, joguei no GPS, Avenida Independência. Eu jogava uma Avenida Independência. Ele mandava para um outro lugar que também não era casa de recuperação. Falei, aí já começou a bater o desespero, porque eu saí quase 3 horas da tarde. E eu tinha que atender o Just às 16 horas. Eu não gosto de atrasar. Eu sou chato com horário. Eu tenho toque com horário. Eu tenho toque com relógio. Meu negócio é... Aí eu falei, e agora? Na hora que eu entrei nessa avenida, nada de achar. Ligo para o pastor não atende, dava caixa postal. Foi a hora que eu parei o carro, falei, vou para o GPS Celestial. Falei, Senhor, o Senhor me mandou aqui, eu tenho que entregar essa roupa, tenho que atender o teu servo lá na minha casa. O Senhor me ajuda aí. Ele falou, então, não era para você estar passando por isso. Se você fosse no dia que eu falei para você, o pastor ia estar te esperando com o telefone ligado. Só que, enfim, eu sou pai, né? Eu vou te mostrar onde é. Aí foi por GPS Celestial. O Espírito Santo falava para mim, vira aqui, vira lá, vira aqui, vira lá, vira aqui, vira lá, até que eu cheguei numa rua. Só que não tinha placa, que era a Avenida Independência. Aí eu falei, mas aqui, Senhor? Ele falou, vai, anda à frente. Eu andei à frente assim, um pouquinho assim. Estava a casa de recuperação lá. É muito legal o Espírito Santo, gente. Aí na hora que eu bati na casa de recuperação, saiu a menina. Só que a menina acho que era deficiente mental. Ela ficou olhando assim para minha cara. Eu vim entregar a roupa, ela... Hã? Aí saiu, depois de muito custo, saiu outra. Depois eu fui descobrir que a menina ela tem problema mental. Aí saiu outra. Aí eu falei, eu vim trazer a roupa que o pastor pediu. Ela, pera aí. Gente, demorou mais 10 minutos. E eu já dizia para um lado, para o outro, lá na porta, porque como é uma casa feminina, elas não deixam o homem entrar. Eu lá, com um cara de pastel na frente. E vou para um lado, olho no relógio, eu já comecei a ficar injuriado já. Aí eu fiz assim para a mocinha que eu não sabia que tinha deficiência. Falei, moça, eu vou deixar a roupa aqui, tá? Ela... E ficava olhando num caderno assim, eu não acredito que essa moça não estava escutando, gente. Eu falei, quer saber da outra? Fui lá, comecei a descer as caixas do carro, descer. Aí a mocinha voltou e falou, desculpa, moço, é que o pastor precisa ficar sabendo das coisas que acontecem, eu não estava conseguindo contato com ele. Eu falei, fique em paz, irmã, está aqui as coisas. Ou seja, mas para resumir, consegui chegar em casa, cruzei com o Just na rua de casa às 15h58. Cheguei certinho. Não precisava ter passado por nada disso, mas por quê? Porque eu fui moroso em atender aquilo que o Senhor cobrou de mim. E eu sei que a gente não pode ser moroso quando Deus pede alguma coisa para nós. Por que eu estou falando isso para vocês? O que prova que Abraão ele foi moroso em obedecer à voz do Senhor? A gente vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 2, no sermão de Estevão. Olha o detalhe que ele vai dar para nós. Atos capítulo 7, a partir do verso 2. Vai dizer assim, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que em vós agora habitais. Por que eu estou pegando esse texto? Porque se você for ler o texto lá de Gênesis, capítulo de número 12, ele vai dizer assim, ó, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Mas quando está falando isso, dá a impressão que ele estava o quê? Que ele estava em Harã, dá a impressão que Deus falou com ele em Harã. Deus não falou com ele em Harã, Deus falou com ele em Ur dos Caldeus, falou com ele muito antes. Então era para ele ter pego e saído, mas ele não, ele foi moroso em tomar essa atitude. O que teve que acontecer? Teve que o pai dele se estabelecer ali um tempo em Harã para poder ganhar dinheiro. A cobiça do seu pai fez com que ele parasse em Harã, mas como Deus tinha um propósito na vida de Abraão, o que aconteceu?
o pai dele morreu ali. E conforme a morte do pai dele, ele conseguiu seguir viagem. Mas você vê que ele foi moroso em tomar várias atitudes, porque ele foi moroso. Ele já deveria ter saído lá de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia, né, que depois ele virou Babilônia. Ele devia ter saído de lá e já ir direto, sem parar, para onde Deus tinha que levar ele. É assim que nós temos que tomar as nossas atitudes, meus amados. É assim que nós temos que fazer. Eu costumo fazer, às vezes Deus me incomoda para dar uma oferta para alguém. Gente, tome um conselho com vocês. Se Deus um dia mandar vocês dar oferta para alguém, não segure esse negócio na mão. Some logo com oferta, não fica vacilando com isso aí na mão, que o inimigo vai fazer de tudo para você não entregar. Todas as vezes que Deus falou, dá dinheiro para alguém, na hora, eu ficava que nem um desesperado procurando um camarada para poder dar o dinheiro para ele, porque eu não queria ficar com aquilo na mão. Porque a gente tem que ser rápido em fazer as coisas. A gente tem que ser obediente à voz do Senhor. Quanto mais rápido for a sua ação em cima daquilo que Deus falou para você, melhor vai ser o resultado e menos você vai pagar o preço depois. Para não acontecer igual comigo. Porque ficou moroso o negócio. É lógico que foi coisa fácil de contornar, mas muitas vezes não é. Com Abraão foi assim. Ele demorou para tomar essa atitude. Ele fez o quê? Isso fez com que o seu pai morresse na hora que não deveria morrer. E fez o quê? Com que ele tivesse que arrastar junto com ele o seu primo Ló. E a gente vai ver que Ló, se você tiver curiosidade depois, leia lá na sua casa até o capítulo 18, você vai ver que Ló foi uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Abraão ele só recebe a sua promessa depois que ele se separa de Ló. Você vai ver que vai chegar uma hora que Ló fala, a gente está muito rico, não dá para a gente viver junto, por quê? Porque enquanto ele não tinha dinheiro, ele colou em Abraão. Mas depois que ele se estabeleceu financeiramente, ele olha para Abraão e fala, agora não tem jeito mais da gente andar junto. Se você for, daí Abraão, homem de Deus, fala, então tá bom, você olha a campina, você vê onde você quer morar, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele, eu quero as campinas verdes, ali da terra de Sodoma. Por quê? Porque ele era um homem que acumulou muito gado, e as campinas verdes tinham o quê? Muito capim para o gado comer. Então ele fala, é ali que eu vou. Só que quando a gente está na obediência do Senhor, quando a gente ouve a voz do Senhor, porque foi ali que Abraão começou a se ligar, que ele tinha que andar sozinho. Tem gente que atrasa o nosso lado, gente. Quando Deus manda você andar sozinho, anda sozinho. Eu falo, vem da Bíblia todos os ditados, é ali que fala, melhor só do que mal acompanhado. Eu falo, a Bíblia é a mãe dos ditos populares. Dali que veio, porque na hora que ele se separa, ali aquela terra de Sodoma e Gomorra virou uma desgraça para Ló, porque ensinou as filhas dele a fazer tudo que não prestava, e fez com que Abraão se enriquecesse ainda mais. Abraão se enriqueceu no deserto. Quando você ouve a voz do Senhor e é obediente àquilo que Ele fala para você, quando você se estabelece no lugar certo, ainda que possa parecer que você não vai se dar bem ali, mas o Senhor Ele vai fazer alguma coisa e vai fazer com que você seja abençoado. Amém, glória a Deus. Isso era algo que marcou a vida de Abraão. Ele era lento. A gente vai ver que o quê? Que depois dele sendo trabalhado por Deus, depois de tudo isso que ele passou, depois dessa separação que ele teve de Ló, que daí realmente ele largou toda a sua parentela, porque além de sermos prontos para obedecer aquilo que Deus fala conosco, nós temos que ser atentos àquilo que Deus fala conosco, porque muitas vezes, quando Deus fala com a gente, é nos detalhes que nós podemos errar, e o detalhe na caminhada com o Senhor faz toda a diferença. Deus não falou para ele, carrega o seu primo, seu sobrinho junto, não, ele falou, não, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi bem específico, e o Ló era a parentela dele. Então, isso fez com que atrasasse a caminhada dele. E eu tenho convicção, meus amados, que existem duas linhas de pensamento. Eu já vi dois estudos. Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, vai falar que havia profetizado sobre o povo de Israel, que eles ficariam cativos no Egito durante 400 anos.
Mas a gente vai ver pela palavra de Deus que eles acabaram ficando 430 anos. Existem duas teorias. Uma que Moisés, pelo fato dele ter ido antes do tempo querer defender o seu povo, ele atrasou, ele fez com que o povo ficasse mais 30 anos ali, porque a sua liderança ainda não estava desenvolvida, ele quis sair antes do tempo. E uma das linhas que existem também é que por causa de Abraão ter parado em Harã, isso fez com que atrasasse todo o plano de Deus. É lógico que Deus, a gente não consegue atrasar o plano de Deus. A gente consegue atrasar o quê? A nossa resposta que a gente dá àquilo que Deus tem planejado para nós. E Deus, no nosso livre-arbítrio, Ele permite que isso aconteça. Mas sempre vai pagar um preço a mais por isso. Quando nós saímos, aquilo que eu preguei para vocês, quando nós saímos daquilo que está determinado no nosso livro, que está escrito lá em Salmo 139, a gente vai pagar um preço por isso. E foi o que aconteceu com Abraão. Então, ele tem essa característica amorosa. Ele é um cara provocador também. Por quê? Ele tende a provocar principalmente as pessoas que não têm o mesmo temperamento dele. Então ele é para quê? Para poder evitar essas pessoas, para que essas pessoas não cheguem perto dele. Ele é um egoísta obstinado, meus amados. Com o passar dos anos, seu extremo egoísmo se acentua, porque torna-se uma defesa. Opõe-se obstinadamente a qualquer espécie de mudança. Deseja manter-se conservador para conservar suas próprias energias. Um outro homem que eu encontrei na Bíblia, que era um fleumático e que tentava se preservar, é o amiguinho de Jesus chamado Judas. Se você abrir comigo em Marcos capítulo 14... vai dizer assim, Marcos capítulo 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume deveria ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. No outro evangelho vai dizer que se levantaram contra aqui, um deles era Judas, que ele era o que estava encabeçando. Por que Judas fazia isso, gente? Porque ele era um cara fleumático e não queria se envolver com as coisas de Deus, porque ele sabia, principalmente quando acontecia esse tipo de atitude, uma atitude de adoração extravagante. Ele tentava evitar esse tipo de atitude porque aquilo acusava a forma como ele agia. Eu vou exemplificar para vocês. Muitas vezes nós somos morosos em oferecer algo melhor para Deus. Muitas vezes nós somos morosos em nos achegar mais ao Senhor. Muitas vezes nós somos morosos a entregar aquilo que o Senhor nos mandou entregar. E sabe o que muitas vezes Deus faz? Faz com que alguém do nosso lado faça aquilo que nós deveríamos fazer. E aquilo vai machucar o nosso interior, aquilo vai doer em nós. Deus ele se utiliza de pessoas fazendo justiça do nosso lado para que o quê? Para que a nossa injustiça fique evidente. Vou dar um exemplo. Você está numa sala de aula. E o professor aplica uma prova muito difícil. E todo mundo vem entregar a prova para o professor. Um tirou 1, um tirou 2, outro tirou 3. Só que teve um lá no meio que tirou 10. Um só, no meio da classe toda, tirou 10. E a classe, os representantes da classe vêm falar com o professor: ó, professor, a prova que você aplicou estava muito difícil, você tem que dar outra prova para nós. Porque todos tiraram nota baixa. Aí o professor, o que vai falar para eles? Eu não vou aplicar outra prova. Porque se teve um que tirou 10, é sinal que vocês eram capazes de tirar 10. Então o que aconteceu?
A justiça daquele homem, o empenho daquele aluno, a vontade daquele aluno de estudar e tirar nota, não foi o professor que reprovou eles. Na verdade, quem reprovou eles foi aquele rapaz que se empenhou mais e tirou a nota mais alta. Porque se ele tivesse tirado 3 também, muito provavelmente aquele professor iria dar uma outra prova falando, realmente, eu fui injusto, ninguém conseguiu tirar nota. Ou seja, a presteza, a habilidade, o empenho daquele aluno que tirou 10, acusou todos os demais que os demais não tinham se aplicado da maneira como ele tinha se aplicado. E Deus muitas vezes faz isso, Deus se utiliza de coisas para poder apontar o nosso pecado, para poder indicar a nossa condição caída, ou muitas vezes uma maneira que nós não estamos vivendo de maneira correta diante do Senhor. É tudo uma questão de ponto de vista, é isso que eu sempre falo, gente. E nem você olha uma criança recém-nascida nascendo morta. Você já parou para se perguntar por que Deus permite um recém-nascido nascer morto? Ou uma criança com 1 mês de vida morrer? Você já parou para pensar por que Deus permite isso? Porque se é uma criatura sem pecado. Lembra que eu preguei domingo? Deus faz tudo perfeito. A criança, quando sai do ventre da mãe, ela está sem pecado, ela está zerada. Ela começa a adquirir pecado dali por diante. Você já parou para pensar? Aquilo ali é um tipo de Jesus Cristo. É Deus mostrando para nós, a humanidade é caída, a humanidade é pecadora. E pelo fato da humanidade ser pecadora, por fato do Adão ter caído lá atrás, e consequentemente toda a humanidade, eu estou mostrando para vocês que vocês precisam procurar a mim, vocês precisam correr para Jesus, porque somente Ele pode redimir o pecado de vocês, porque vocês estão vendo, um justo está morrendo por causa do pecado. É uma figura de Cristo, aquilo ali, uma criança inocente, que não tem pecado, não tem conhecimento de nada. Ela está morrendo para quê? Para apontar o quê? O nosso pecado, para mostrar o quanto nós somos caídos e o quanto nós precisamos nos aproximar de Jesus Cristo. Então é o quê? É alguém que não tinha nada, que aponta o meu e o seu pecado. E foi isso que aconteceu. Então Judas, o que ele falou? Não, era melhor guardar esse dinheiro aqui. Por quê? Porque ele só tinha na mente dele dinheiro, porque dinheiro para ele era o quê? Mamon estava sentado no coração dele, ele não tinha condição de ofertar. Ele não tinha condição de dar algo bom para Deus, ele não tinha condição no seu coração de dar o melhor, porque ele estava caído. E quando aquela pessoa fez isso, que machucou ele, porque ele era o quê? Uma pessoa egoísta. E é isso que acontece, meus amados, muitas vezes com o fleumático. Mas graças a Deus, meus amados, o Senhor ele é capaz de reverter tudo isso em nós. Ele é capaz de tirar de nós o egoísmo, Ele é capaz de tirar de nós essa característica amorosa, Ele é capaz de fazer de nós homens e mulheres eficientes no reino, prontos para poder fazer algo em prol da obra do Senhor. As necessidades espirituais primordiais do fleumático são o quê? O amor, a bondade, a docilidade, a temperança, que é o domínio próprio, e a fé. É disso que ele mais precisa, mas uma vez ele submetido a um tratamento do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a trabalhar isso nele. O Espírito Santo começa a trabalhar isso em nós. Eu falei, às vezes a gente não é 100% fleumático, mas às vezes a gente pode colocar o pé nas características fleumáticas. E é por isso que eu trouxe esse estudo. Eu trouxe os 4 temperamentos, porque a gente vai ter um pouco de sanguíneo, da parte ruim do sanguíneo, a gente vai ter um pouco da parte ruim do colérico, a gente vai ter um pouco da parte ruim do melancólico, a gente vai ter um pouco da parte ruim do fleumático. E isso nós temos que colocar aos pés da cruz, nós temos que colocar no altar de Deus, para que Deus venha corrigir essa trajetória em nós. Porque Deus ele é poderoso para poder corrigir essa trajetória, assim como corrigiu em Abraão. Porque se a gente voltar para o texto que a gente leu, olha o que vai dizer. Gênesis 22. A partir do verso de número 3. Olha o que Abraão vai fazer depois que Deus fala com ele. Levantou-se, pois, Abraão, aqui ele já era Abraão, tá, gente? De madrugada,
E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque. Só até aqui. Que hora que ele levantou? De madrugada. Ele entendeu que na hora que Deus falou com ele, ele não esperou, ele saiu da cama, não teve aquele negócio de falar, Senhor, espera até amanhã que eu faço. Não, o camarada, ele capotou da cama e falou, é agora que eu vou. É agora que o negócio vai acontecer. É agora que eu tenho que fazer. E ele não foi egoísta, porque... Então, primeiro, ele já não foi mais moroso, porque ele foi pronto a fazer aquilo que o Senhor falou. Segundo, ele não foi egoísta, porque qual que era o sonho de Abraão? O que Abraão orou durante 25 anos por um filho? Qual era o maior presente de Abraão? O seu filho. Tanto é que o nome do filho dele era Isaque. Isaque quer dizer riso. Era aquilo que trouxe riso para aquela família que antes chorava, que antes vivia amargurada, que antes vivia triste porque tinha feito algo fora da direção do Senhor. E Deus trabalhou na vida de Abraão. E foi um trabalho gradual. Por quê? Porque quando ele foi lá se deitar com Agar, ele foi egoísta. Porque o que ele fez? Eu quero ter um filho, ainda que minha esposa não participe disso. Porque Deus falou com ele que o filho dele seria dele e de Sara. E o egoísta, o que ele faz? Ela que se dane, eu quero o meu filho. Eu quero o meu milagre. Eu quero a minha coisa, ele que se exploda. O egoísta, ele é assim, a igreja que se vira aí. O irmão que se vire aí. As necessidades que se apresentam, que se virem aí. O camarada, ele é egoísta, ele só pensa nele. E Deus trabalhou na vida desse homem, até que um dia Deus falou, então agora eu quero aquilo. Eu quero o que você tem de mais precioso. Ele falou, Senhor, demorou. Eu imagino se ele fosse nos dias de hoje, ele falou, demorou, pai. Ele falou que ele já albardou o jumento, chamou 2 servos dele e falou, gente, vamos trabalhar. Ele falou que na hora, subiu o morro, pegou lenha. Imagina a dinâmica disso, gente. Não é igual hoje que vai na casa de churrasco ali, compra lenha ali, não. Ele foi lá, teve que pegar a lenha, amarrar no jumento, colocar a sela no jumento, ir caminhando até o Moriá, subir o Moriá, pedir para os 2 servos ficarem embaixo, subir com o filho dele, amarrar o filho. E ele foi tão fiel que ele pegou e foi para fazer mesmo. Ele foi para chegar junto mesmo. Sem titubear. Até que Deus, vendo que aquilo que Deus tinha dado de presente já não era um ídolo para ele, já não era algo que ele se apegava, já não era algo a qual ele estava apegado. Após o momento que ele mostrou para Deus que ele já não era mais um homem egoísta, Deus falou, precisa não, o sacrifício eu vou dar. O sacrifício é meu filho Jesus. Já está tudo pago. Já tem ali, ó. E por coincidência eu entreguei a camisa hoje. Jeová Jireh. Não foi proposital, não, foi profético. Deus falou, tá ali, ó, o Deus da provisão tá ali. Porque o menininho perguntou, pai, mas quem que vai ser o churrasco da vez? Eu imagino ele dentro dele falando assim, cara, o churrasco vai ser você, cara. O churrasco vai ser você. Mas eu aprendi nessa caminhada com Deus. Eu aprendi nas minhas morosidades lá atrás. Eu aprendi nos meus egoísmos lá atrás. Que esse Deus nunca me faltou. Ele sempre foi fiel na hora que eu precisei. E Ele vai ser fiel nesse último momento. Ele vai ser fiel nesse momento que eu estou fazendo. E ainda vai dizer a palavra de Deus. Que Ele fez aquilo sabendo que mesmo que se Ele matasse o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele naquele lugar. Então Ele foi disposto, mas Ele foi para meter o machado do menino, mas sabendo que ele naquele momento ele iria ressuscitar. E quando a gente se entrega, meus amados, quando a gente coloca as nossas dificuldades aos pés do Senhor e começa a olhar aquilo que a gente errou lá atrás, e colocando diante de Deus, não para nos acusar, mas colocando diante de Deus, falando, Senhor, eu não quero mais ser daquela forma. Eu não quero ser mais moroso, eu não quero ser mais egoísta, eu não quero ser mais aquilo. Você coloca aquilo no altar de Deus e Deus vai fazer de você um homem e uma mulher com... Isso, ó. Vai fazer de você uma pessoa com temperamento diferente.
Deus ele é especialista em transformar temperamento, gente. Deus ele é especialista em pegar carne de pescoço e fazer coisa boa para se comer. Deus ele é especialista em pegar pessoas que ninguém dava nada para eles, porque o mundo não vai dar mesmo, porque o mundo não tem um temperamento transformado. Ele se segura, mas ele não tem o seu temperamento transformado pelo Espírito. Isso aqui é transformação. É você pegar o que você tem de melhor e colocar no altar do Senhor e falar, eu creio que o Senhor vai me garantir lá na frente. Isso é confiança. Isso é estar no mesmo espírito que o Senhor. E Deus operou isso na vida de Abraão. Então que a gente possa guardar esses ensinamentos desses 4 temperamentos. E deixar com que Deus venha modelar a nossa vida. E como que Deus vai nos modelar, gente? Volto de novo com o assunto discipulado. Deus vai nos transformar, vai nos moldar daquilo que Ele ministra em nós, mas também através dos nossos líderes, através dos nossos momentos de discipulado. Entregue as suas debilidades, entregue os seus pecados, confessa diante do seu discipulador. Vai ser duro ali? Vai, mas aquilo vai fazer com que o seu temperamento ele seja transformado, ele seja lapidado pelo Senhor. Você vai ver que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você não vai ser a mesma pessoa que você era lá atrás. Mas precisa colocar isso no altar do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar?